Olá, eu sou a Luca e já queria começar o vídeo aí pedindo para você que curte música e psicologia, né? Você que também conhece alguém que tem esse mesmo gosto, se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo, também com comentários, né, do psicanalista, professor, gente boníssima, o Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é da Bunker Produções. Hoje, no Cada Caso um Caos, o assunto vai ser Tupac Shakur. Tá muito legal esse episódio. Tupac Amaru Shakur nasceu no dia 16 de junho de 1971 em East Harlem, em Nova York. Muita gente acha que é um nome artístico, mas não é. A mãe deu esse nome em homenagem ao imperador Inca, que era um líder, assim, símbolo de resistência. O Tupac cresceu ouvindo, né, as histórias incríveis desse imperador e de como nada abalava esse cara, independentemente da situação. O mantra era: não existe história sem luta. E que luta, né? O Tupac, assim, ele já começando pela infância, né, que foi um negócio tenso, né? Super pobre, ele passou muito perrengue, né? A mãe era viciada em crack, né? Uma pena, porque ela era ótima na oratória, né? Essa facilidade que ele tinha com as palavras, com certeza veio dela, né? Dessa linhagem aí. Mas a família também tinha um histórico de entra e sai de cadeia que o Tupac também conheceu bem, né? A mãe dele era uma pantera negra, a Afeni Shakur. Por conta também do vício, né, e de outras histórias, enfim, ela tinha um lifestyle ali muito desse rolê, né? Ela teve muitos relacionamentos relâmpagos, nem lembrava às vezes de quem que ela fez uma baguncinha, e aí ela não sabia quem era o pai do Tupac. Ela até falou que tinha uma ideia e tal, mas na dúvida, o que ela falou? Ela disse pra ele que o pai tinha morrido. Eu sei que no futuro o Tupac viu a versão mais velha dele e não tinha como negar, assim, era um negócio impressionante, a mesma cara. Mas só depois que o Tupac morreu que ficou comprovado por DNA que realmente o pai era o Billy Garland, que também era, né, membro ativo do Pantera Negra. Tupac nasceu um mês depois, né, que a mãe foi absolvida em mais de 150 processos de conspiração contra o governo dos Estados Unidos. A capivara da família era, assim, um negócio extenso, né? O padrinho, Jerônimo Pratt, um veterano militar e membro importantíssimo do Pantera Negra, foi condenado pelo assassinato e estupro de uma professora durante um assalto em 1968. Mas também, se você for ver bem o caso a fundo, né, assim como na vida de vários outros, principalmente nas pessoas negras, cheio de erros, né, assim, a sentença foi revogada mais tarde, porque foi provado que ele estava ali, ó, a vários quilômetros de distância quando isso aconteceu. Mas mesmo assim, chegou a ficar na solitária do lado do Charles Manson. O padrasto, o Mutulo, passou 4 anos na lista dos 10 mais procurados do FBI, isso no comecinho dos anos 80. O Mutulo era em parte procurado por ajudar a irmã, a Assata Shakur, a escapar de uma penitenciária em New Jersey, onde estava presa por matar um policial em 1973. Mutulo foi pego em 86 e preso pelo assalto de um caminhão blindado, onde 2 policiais e um guarda foram mortos. Ele cresceu no meio aí dessa baguncinha, né, ouvindo essas histórias e vivendo aí também no meio delas, né? O pai biológico disse que o Tupac sempre foi assim muito apegado à mãe, né? Muito mais ele apegado à mãe do que o contrário, né? Principalmente aí no começo da infância do Tupac. Segundo o pai, ele não era o filho preferido. Ele mandou essa assim numa entrevista. Isso só mudou depois que ele foi mostrando o talento, ficando mais conhecido e tal. E o talento apareceu rápido, não foi demorado não. Com 12 aninhos ele já chamava atenção nas aulas de teatro, também estudou balé, jazz e também poesia. O Tupac, assim, ele era um leitor assíduo, né? Ele lia muito, era um cara que adorava Maquiavel. Uma das citações que guiavam ele era: 2 impulsos principais guiam o homem, o amor ou o medo. O amor pelos livros, né, veio pelo lado maternal, que nem eu estava comentando aqui no começo. Ela que passou isso para o filho, né, que a leitura dava conhecimento e o conhecimento te dá empoderamento. Então ele lia desde enciclopédia até livros sobre religiões orientais, assim, ele lia livros assim super difíceis, né, passando ali por Shakespeare e tudo quanto é tipo de filosofia. Quando a mãe largou as drogas, né, o Pac enxergava ela como uma guerreira mesmo, uma vencedora, e muito do assunto entre os dois era, obviamente, literatura, né, filosofias mil. Na escola, geral já percebia o talento dele no rap. O repertório nas palavras era super acima da média, justamente pelo costume de ler desde cedo. Então era bem normal ele ganhar as competições de rap no colégio e tal. Uma característica muito marcante, né, desde pequenote,
era o seu carisma. Os amigos, familiares e professores falaram que era muito fácil gostar dele. Primeiro porque era um menino de riso fácil, muito engraçado, agregador, se misturava ali com todo mundo, andava com a geral, assim, de A a Zica. E foi assim, inclusive no ensino médio. Aliás, uma das suas bestes nessa época era a Jada Pinkett Smith, né, esposa do Will Smith, que depois de anos admitiu que fritava de ciúmes do Tupac, né? O Will Smith falou que quando conheceu o Tupac, a esposa já era, assim, muito amiga dele. E o Will se definiu como um rapper molenga da Filadélfia e ele já era o Tupac. Por isso ele nem conseguia conversar, assim, né? Nem desenrolava uma ideia com o cara. A Jada foi se distanciando, né, do amigo, porque ela estava saindo do tráfico, né? Ela mesma falou isso, né? Estava saindo do tráfico de drogas e ele estava entrando mais pesado aí nessa vida. O Tupac andava direto, né, com cafetões, traficas, e foram eles os primeiros, entre aspas, ali, investidores, né, dele. Foi com esse dinheiro que financiaram a primeira gravação. Isso foi final dos anos 80, ali, começo dos 90. Ele era novão, não tinha nem 20 anos, assim, moleque de tudo. E com esse dinheiro bonzinho, o Tupac fundou um grupo chamado Strictly Dope. Não deu muita coisa na época, mas apavorou ali em 2001 com o nome de Tupac Shakur, The Lost Tapes. Foi assim, na época não foi um mega sucesso, mas foi graças a esses sons aí, né, que os vizinhos, né, começaram a fazer ali um ultra, super boca a boca, e graças a isso ele recebeu um convite dos caras do Digital Underground, que era um grupo, assim, bem conceitual, né, que fazia várias homenagens ali aos ativistas sociais, né, do Pantera Negra e tal. E o Tupac começou nesse grupo em 1990, mas ele não entrou solando de joelho, não. Ele começou como hold, né? Foi dançarino. Eu sei que depois o Shock G, né, que é um dos caras do Digital, produziu o primeiro álbum do Tupac, e aí foi cena do louco, né? Não preciso nem falar mais nada, porque a carreira do Tupac na música foi desenrolando a partir daí. Ele vendeu milhões, né? Mas nunca passou um longo período tranquilo, sabe? Aproveitando pica-pau, iate, mulheres, dinheiro. Não. Em 95 foi preso por agressão sexual. Adendo, nessa mesma época do julgamento, ele sofreu um assalto, né? Um suposto assalto que diz que foi a mando do empresário Jimmy Henchman, e levou 5 tiros, sendo 2 na cabeça, 2 na virilha e 1 na mão. Ele foi hospitalizado. E foi nesse momento aí que ele recebeu pela primeira vez a visita do pai biológico, né? Ali aquela história que eu estava comentando no começo, que ele se viu ali mais velho, né? Segundo o Pac, a mulher que ele tinha conhecido numa boate teria feito sexo oral nele numa pista de dança e teria ido com ele para um hotel por livre e espontânea vontade. O Shakur disse que tudo não passou assim de uma armação. Ele caiu numa história ali. A vítima, Iana Jackson, de 19 anos, na declaração no Tribunal Supremo do Estado, em Manhattan, disse ter tido relações sexuais consensuais com ele 4 dias antes. Mas no fatídico dia, no quarto do hotel, ela declarou que o Tupac queria dividi-la com seus amigos, que ele e os 3 abusaram dela como animais. Ela comentou que recebia assim, tinha uns caras que ligavam para ela ameaçando assim de morte. Ela vivia com medo, sofria pesadelo, enquanto o Tupac era glorificado por seus aliados e fãs e ela era vista assim como a vilã do rolê. Na cadeia, ele lançou Me Against the World, ficou em primeiro lugar na Billboard e vendeu, assim, horrores. Nessa época ele tava, tipo, auge, assim, super famoso, dava uns beliscos ali na Madonna, né? Mas ela mandou o perdido depois da condenação. Enquanto ele cumpria a pena, ele acabou casando com a Kesha Morris. Se divorciou ali logo na sequência, no ano seguinte, Área. Depois de quase 11 meses na prisão, o Tupac foi liberado depois de ter feito um acordo ali com o Suge Knight, o cabeça, né, da Death Row Records. O Suge pagou a fiança de $1.400.000. Em troca, o Pac tinha que lançar 3 álbuns pela gravadora dele. Esse valor ficou assim, ó, ficou pequeno. Logo no começo de 96, ele lançou o álbum All Eyes on Me, o primeiro álbum duplo, né, da história do rap. O sucesso foi avassalador e vendeu assim, ó, milhões. É considerado por muitos o melhor álbum de rap do mundo. Ganhou platina, assim, 10 vezes e levou a certificação máxima, que é o diamante. Tava tudo lindo, assim, ó, vidão, dinheiro pra caramba, comprou mansão pra mãe.
Tava fazendo um monte de coisa, assim, que ele gostava. Ele sempre curtiu atuar, né? Dirigir. Já tinha feito e participado, inclusive, de vários filmes, né? Inúmeros filmes aí, sei lá, Juice, Sem Medo no Coração, O Lance do Crime, Bullet. Estava super empolgado com As Duas Faces da Lei, né? Na Contramão. Teve muita coisa que fez sucesso, inclusive, depois que ele morreu, né? Tava na pegada dos filmes, cheio de projetos, tava assim, né? Sabe? Tava deitando na rede. No meio de tanto sucesso, bem ali, o Tupac foi assassinado em 96, quando saía de uma luta do amigo Mike Tyson. Ele tinha só 25 anos, super novo. A morte dele é cheia de histórias, né? Eu não vou nem começar aqui a resumir, né? Porque fazer isso é até um desrespeito à história dele, né? Não só na dele, como também a do Notorious Big e de tantos historiadores que pesquisaram isso a fundo. Então eu vou deixar aqui na descrição um documentário bem resumido de 1 hora, mais ou menos, mas eu indico mesmo a série Unsolved da Netflix, que por mais que tenha esse nome, né, eles tentam dar uma solução para o caso. É uma história real, bem respeitosa, eu achei aí, com todos os envolvidos, e é interessante de assistir, assim, porque eles colocam ali todos os personagens, é bem legal. Bom, o Tupac foi o rapper que mais vendeu álbuns na história, né? Também foi nomeado um dos 6 artistas imortais de todos os tempos, junto com nomes tipo Elvis Presley e John Lennon. A música Changes foi incluída como parte ali, né, da playlist de músicas do MySpace oficial da Igreja do Vaticano. Olha aonde ele conseguiu chegar. Criou o Thug Life, né, que é um movimento social com alguns códigos. Entre eles, não poderia rolar mortes banais, sequestros ou venda de crack para crianças e moradores das comunidades, né? Isso foi muito legal, diminuiu assim absurdamente o número de assassinatos nas áreas mais violentas. As iniciais, né, do Thug, que significa The Hate You Give Little Infants Fucks Everyone, né? O ódio que você passa para as crianças fode todo mundo. Então o Thug Life, o princípio do Thug Life é espetacular. O Tupac entrou no Rock and Roll Hall of Fame, junto com o Pearl Jam e o Yes, né? E ele é direto lembrado como o rapper mais relevante do mundo. Bom, diante dessa história trágica do Pac, isso porque eu não falei nem sobre a morte dele. Será que vale a gente perguntar? A morte dele, né, essa tragédia do destino, o Pac colaborou para um destino trágico? Será que a gente é capaz de, sem perceber, buscar nossa própria destruição? Vamos saber isso do nosso psicólogo, psicanalista, professor, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. A sua pergunta de hoje, Luca, extraída da história do Tupac Shakur, é muito intrigante. Você pergunta se somos capazes de, sem perceber, buscar a nossa própria destruição. É claro que não podemos afirmar absolutamente nada disso quando falamos da vida conturbada do Tupac Shakur e de seu fim trágico. Existem duas coisas que a vida nos dá e que nós não temos como escolher. Uma delas é o nosso nome e a outra é a família que quem nos criou. Carregamos essas duas coisas para o resto de nossas vidas, assim como tudo que esteja ligado a elas. Nisso nós não temos escolha. Agora, será que temos escolha de criar o nosso destino, tanto para o bem como para o mal? Os antigos gregos acreditavam que não. Pois nosso destino, do nascimento à morte, para eles, era controlado pela vontade oculta de 3 mulheres que moravam dentro de uma caverna e que se chamavam as Moiras. Na mitologia grega, as Moiras eram 3 irmãs míticas que determinavam o destino dos deuses e dos homens, tecendo em seu tear os fios da vida. Eram responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos nós. Durante o trabalho, as moiras usavam a roda da fortuna, que nada mais era uma roda de tear, e o fio do destino, ora estava na parte superior, ora embaixo, explicando assim os períodos de boa e má sorte dos homens. E a um dado momento, que só elas sabiam, pac! Uma delas cortava o fio do destino e a morte viria a colher aquele que foi cortado da vida pelas moiras. Estamos todos ligados a forças ocultas que tecem os nossos destinos, como os gregos acreditavam, ou somos livres para escolher qual rumo tomar na vida? Inclusive, como a pergunta da Luca sugere, livres até para buscar a nossa destruição? Não fosse a história do Tupac Shakur,
ser envolvida por um manto de glamour, devido à sua inserção nos meios fonográficos e midiáticos, sua vida e morte em nada diferiria de um rapaz que morasse nos ambientes hostis de uma favela do Rio, de São Paulo, na Índia, na África, em que a exclusão social e a falta de suporte da educação não provê condições do indivíduo sair desse enrosco em que ele nasceu. O próprio Shakur, com todo o recurso que tinha, não conseguiu se libertar. Portanto, para muito além das forças destrutivas que existem de fato dentro de cada um de nós e que nós temos que lidar, a nossa atenção se dirige para 2 pilares que a sociedade deve prover para ajudar o indivíduo a se libertar das amarras que o prendem. Uma é a inclusão social desde a infância e a outra é um processo educativo que acompanha o indivíduo até ele ter uma profissão. Esse é o destino desejável para uma pessoa. Um beijo a todos. Demais. Valeu aí por compartilhar o seu conhecimento, nosso psicanalista aí, o Mário Sérgio Picorelli. Lembrando novamente, né, se você quiser saber mais sobre a morte, né, sobre a história, né, do Tupac, também do Notorious Big, tem muito documentário, tem vários vídeos aqui mesmo no YouTube. O que mais tem é sobre isso. Eu realmente, novamente, vou falar sobre essa série do Netflix, que ela dá uma destrinchada. Toda essa história, as conspirações, né, as teorias, e também eles tentam dar aí uma solução, uma possível solução aí para esse caso. É bem interessante, assim, então vale a pena ver. Eu realmente não quis nem começar aqui no vídeo para a gente não falar sobre esse tema que já foi tão dito aí por tantas outras pessoas, então a gente deixou mais focado mesmo nessa parte aqui que o Mário Sérgio destrinchou também, né? Valeu? Então, semana que vem a gente está aqui de volta no Cada Caso um Caos para falar sobre mais coisas que pegam aí no nosso cabeçalho, tá bom? Valeu e até semana que vem. Se inscreve no canal, hein? Também me segue no Insta, Luca89FM. Um beijo e até lá.